Olá, boa noite. Olha, me parece que é um velho conceito de negociação que, quando as negociações ficam complexas, normalmente se discute o bolo todo. Então, os assuntos não são discutidos individualmente. Até por isso que eles estão nessa ampla rodada de negociação em Madrid, né? Nós temos lá o Scott Bessent, que está reunido com a alta cúpula chinesa. Eles estão fazendo uma discussão sobre vários aspectos. Então é aquela história, cede-se em um canto, conquista-se no outro, e é preciso lembrar também que essa não é uma disputa nova, começa ainda no primeiro governo Trump, passa por todo o governo Biden. Foi o Biden que determinou o primeiro prazo para a extinção da operação da plataforma nos Estados Unidos. E nós precisamos lembrar também um outro aspecto, que é o aspecto societário na China, né? O que eu quero dizer com isso? O mesmo parâmetro que os Estados Unidos estão requisitando, que é que a operação local seja gerida, que tenha o controle das ações por uma empresa nacional, basicamente é o modus operandi também na China. Então, quando empresas estrangeiras vão se estabelecer na China, uma das condições sine qua non é justamente ter um sócio chinês. Então, para o controle ser dividido. Até por isso que muitas empresas de tecnologia americanas no passado tentaram se estabelecer na China, obviamente pelo tamanho potencial do mercado. Algumas ficaram, mas muitas recuaram, muitas acabaram saindo. Então, o que eu quero dizer, por mais que essa imposição do governo americano possa soar um pouco ostensiva em alguma medida, considerando o cenário na China, não é tão diferente assim. Agora, Arthur, em se tratando de uma rede como o TikTok, você tem alguma análise sobre como é que ficaria o algoritmo se uma empresa americana assumisse? Porque as grandes big techs, fora ByteDance / TikTok, que são americanas, estão de olho, não é de hoje, no funcionamento do algoritmo do TikTok, que reconhecidamente é um algoritmo que tem uma capacidade de fidelização do usuário muito grande. Como é que ficaria um segredo, vamos dizer, um segredo industrial desse porte, se essa empresa tivesse o seu controle nos Estados Unidos vendido para uma empresa local? Essa é uma excepcional pergunta. Eu confesso que eu estou muito curioso com uma série de detalhes acerca desse acordo que hoje anunciaram, né, que chegou-se ao enquadramento, né, chegou-se às cláusulas em geral. Na sexta-feira vai ter, então, essa conversa ao telefone entre Trump e o representante da China, e eles devem anunciar quem são as partes privadas eventualmente na próxima semana. Então, a primeira dúvida é: quem é essa empresa ou esse conglomerado de empresas? Porque nós temos vários candidatos, né? No passado, surge muito forte o nome da Oracle, que agora tem o homem mais rico do mundo, a Microsoft, demonstrou interesse, e nós temos nos Estados Unidos até arranjos de cooperativa, ou seja, que você poderia ter uma participação dos usuários, né? Então, seria uma transformação societária completa. Com relação ao algoritmo, eu acho muito pouco provável que o controle do algoritmo vá para essa entidade nos Estados Unidos. Eu ficaria muito surpreso. Então, primeiro, nós temos que entender os aspectos societários, quem é essa empresa, fala-se também que o próprio Elon Musk está nessa corrida, e como é que fica a questão do algoritmo, porque pode ser que, do ponto de vista técnico, o domínio do algoritmo fique na China, mas aí fica muito complexo também o gerenciamento dos dados, que é a grande questão, né? O TikTok ele foi barrado primeiro para quem trabalhava em qualquer instituição pública, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países, como é o caso da Austrália e tantos outros na Europa, justamente com a preocupação da guarda dos dados. E também o TikTok tem uma outra característica que a pessoa consegue usar até mesmo sem criação de conta, e como você muito bem mencionou, o algoritmo é poderosíssimo, ele consegue, mesmo sem ter dados cadastrais robustos, ele consegue criar uma fidelização gigante. Então, a grande pergunta é: como é que as big techs americanas, que foram tomadas de assalto pela primeira vez na história por um aplicativo oriental, que hoje tem mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, que é um verdadeiro fenômeno no varejo. Nós precisamos lembrar que no meio dessa história toda tem o TikTok Shop, que hoje tem uma receita superior a 45 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, não é só o algoritmo de conteúdo, mas são todos esses desdobramentos que o TikTok acabou gerando. Ele virou não só um marketplace,
mas um verdadeiro gerador de demanda para muitas empresas. Então, quer dizer, nós só vamos entender como fica esse detalhamento técnico nos próximos dias. Mas, volto a dizer, eu ficaria muito surpreso se essa caixa preta também passasse para essa representante americana. Ô Arthur, eu queria só voltar e pegar com mais especificidade um ponto do que você falou. Tecnicamente, daria para manter o algoritmo sob controle chinês e o fluxo de informações e dados sob controle americano? Daria para separar as duas coisas? Você poderia ter a gestão do negócio, a gestão das receitas, a gestão administrativa nos Estados Unidos e você poderia ter uma oferta de serviços que aconteceria na China. Isso, tecnicamente, é absolutamente possível. Tanto que nós temos esse arranjo em empresas de cibersegurança, empresas de nuvem. Então, quer dizer, no mundo do software, tem inúmeras possibilidades de interface, né? Então, nós temos, primeiro, quando o assunto é tecnologia, nós precisamos lembrar que nada é tão monolítico e verticalizado. Nós temos um entrelaçamento. Mesmo uma empresa como a ByteDance, ela conta com serviços de inúmeras outras empresas. Então, quer dizer, uma empresa, ela consome serviços, é assim que se chama no mundo da tecnologia. E poderia ser o caso aqui. Essa entidade americana, ela poderia consumir o serviço de recomendação chinês e não ter acesso à caixa preta. Tecnicamente, é plenamente possível. Mas, justamente está aí a origem do conflito, porque justamente qual que é o argumento? Que não se sabe, não se tem clareza em relação a quais dados são coletados, como eles são armazenados, como eles são explorados. Então, do ponto de vista técnico, veja, se o algoritmo for transportado, é uma perda de uma vantagem competitiva monumental, é basicamente o core da empresa, é por isso que ela se diferencia, não é só a base de usuários. A base de usuários foi construída por causa disso. Agora, do outro lado, essa salvaguarda dos dados é que está em xeque. Então, mais uma vez, é um desafio técnico que eu tenho certeza que quando eles falam que eles atingiram um enquadramento de negócio entre entidades privadas, nós podemos estar falando de valuation, nós estamos falando de pagamento, eventual troca de ações, aspectos administrativos e tudo mais. Agora, todo esse detalhamento técnico, não me surpreenderia se essa operação entrasse para valer, isso pudesse demorar meses ou até mais de um ano, porque realmente vai envolver um trabalho gigantesco. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, ajudando a gente a entender esse enrosco entre os dois países. Arthur, obrigado, viu? Boa semana para você. Obrigado igualmente.